Boa noite a todos os amigos e irmãos aí do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos aqui mais uma quarta-feira para falarmos um pouco sobre Espiritismo no dia de hoje. E o tema de hoje é o que é o Espiritismo. Não temos aqui a pretensão de, em apenas 30 minutos, esclarecer totalmente o que é o Espiritismo na sua totalidade. Não teríamos assim tanta pretensão, né? Até porque não é possível uma doutrina com tantos ensinamentos. Mas gostaríamos de falar um pouco na sua base, no que ela é alicerçada. Fala-se em tríplice aspecto do Espiritismo, aonde teríamos ciência, filosofia e religião. Como se o espiritismo fosse amparado em três pernas, ou um triciclo, assim por se dizer. Um triciclo com três rodinhas. Para que ele possa andar, ele precisa do quê? Das três colocadas. Se tiver faltando uma, ele vai ficar rodando e ele não vai para frente, não tem como, né? Então ele tem que ser unido. Então necessário a gente saber um pouquinho da história desses três promovedores de conhecimento da humanidade. Existe uma matéria chamada Teoria do Conhecimento, aonde é tudo que o homem sabe, hoje a humanidade, ele vem através de algo que o promove como conhecimento e muitas vezes dita a verdade para a humanidade. A mais antiga, então, dessas três foi a filosofia, já conhecida há 500 anos antes de Cristo, com seu berço na Grécia, aonde na época a filosofia começou a buscar, através da lógica e da razão, a busca pela verdade, o amor ao conhecimento, trazendo respostas para os homens sobre as coisas exteriores, sobre o universo, sobre o sol, sobre a lua, a ideia do porquê chove, a ideia daí depois vindo para o que nós somos, buscando através da filosofia respostas para o ser humano, o porquê estamos aqui, de onde viemos, do que somos feitos. E daí na sequência, já na época medieval, tivemos então a teologia, a religião ditando a verdade para a humanidade. Aí ela já não era mais através da lógica e da razão, e sim através da crença, e tudo era imposto pela ideia da explicação de Deus, do que Deus mandava para os homens como revelação através das pessoas que estavam à frente da religião da época. E isso então era imposto como crença e como dogma, ditando a verdade para o ser humano. Vemos então, já aí no século XVII, a desconstrução do Estado, onde a Igreja e o Estado eram unidos. E então chegamos ao Estado laico, a separação do Estado e da Igreja, e aí o desenvolvimento, a liberdade da ciência. E a ciência começa então a trazer e a ditar a verdade para o homem, e até hoje o que a ciência traz como verdade, aceitamos e acreditamos que é a verdade. E por que eu disse que aceitamos e acreditamos? É que todos esses promovedores de conhecimento são promovedores com essências verdadeiras, mas sempre esteve à frente desses ensinamentos homens. E os homens ainda viventes na Terra são homens falhos. São homens que muitas vezes colocam seus interesses pessoais, seus interesses financeiros e a busca pelo poder e pela riqueza à frente da verdade, né? E aí acaba corrompendo a própria verdade. Será que tudo que a ciência nos diz hoje é verdade? Será que realmente não se descobriu? Vou dar aqui simbolicamente, não estamos acusando nada, apenas fazendo aqui uma analogia metafórica. Será que não existe a cura para o diabetes?
Ou será que é mais lucrativo vender a insulina para o paciente, então, por toda a sua vida? Não sei. Mas enquanto um pouco de filósofo, tenho lá minhas dúvidas. Então esse pequeno preâmbulo para nós entender um pouco da ciência, de filosofia, de religião, porque diz que a ciência e a religião são antagônicos. E aí o Espiritismo traz os dois juntos? Pode isso? Será? Mas o Espiritismo pode ser uma religião e também uma ciência? Allan Kardec nos disse que o Espiritismo não é uma religião no senso comum da palavra. O que é senso comum? É aquilo que a maioria acredita, que a maioria conhece como sendo. Então, o que se conhece sobre a religião hoje? Que ela precisa ter uma igreja, um templo, que ela precisa ter hierarquias, sacerdotes, dízimos, precisa ter dogma, ela precisa ter rituais. Então o Espiritismo ele é desconstruído disso, ou deveria ser. Mas certa vez vi na revista Isto É, uma reportagem de uma escritora famosa, hoje já desencarnada, que disse que abandonou o Espiritismo pelos seus dogmas. E um deles era porque o dogma do Espiritismo, ela dizia que era a questão que ela não poderia cobrar sobre as suas obras psicografadas. Infelizmente, foi uma informação colocada em uma revista a nível nacional que é uma inverdade, porque o Espiritismo não tem dogma. Mas então é mentira que o Espiritismo não deve cobrar pelas suas psicografias? Não, é verdade. O Espiritismo tem como um pressuposto estabelecido, uma lei, até assim por se dizer, que nada pode ser cobrado que não seja físico do homem. Ou o que quer dizer isso? Que tudo aquilo que é recebido dos espíritos, seja a informação, a psicografia, a história, como Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, nunca ficou com um tostão para ele, porque as informações não eram dele. Ele doava o seu tempo em forma de caridade para a humanidade, mas a informação não era dele. E quem que falou isso que não deveria cobrar? Allan Kardec? Não. Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Um passe numa casa espírita, uma energização, um magnetismo, é dos espíritos. Ele passa pelo médium, então não pode ser cobrado. A informação de uma palestra pública, ela não pode ser cobrada, porque a informação não é nossa, ela veio dos espíritos, né? Então, um dogma, para ser reconhecido como dogma academicamente, ele precisa ser imutável e ele não é racional, ele não é lógico, ele é apenas uma crença. E no Espiritismo nós não temos nada que seja imposto. Tudo deve ser compreendido dentro da lógica e de uma razão. Se você não aceita algo, ótimo, não tem problema. Procure buscar entender. E se você não quer aceitar aquilo, mas tudo bem, siga o seu caminho, né? Mas ele não é imposto. E tudo aquilo que é dito, ele é explicado. Então o Espiritismo tem respostas para tudo? Não. Ele tem perguntas quase para todos. Mas a gente não tem todas as respostas, com certeza não, né? Então, enquanto ciência, a gente vai buscar essas respostas. Mas que tipo de respostas? Para que perguntas? A ciência agora, falando em ciência, o que é uma ciência? Ele é algo que estuda um tipo de fatos, um tipo de acontecimentos ou um tipo de estrutura. O que eu quero dizer com isso? É a astronomia. Ela estuda as estrelas. Então, a ciência da astronomia é aquela que se ocupa dos astros e do macrocosmo. Existe também a ciência quântica, que é aquela que estuda o microcosmo. Ela estuda as partículas, os átomos, os prótons, os elétrons. Quem se ocupa disso é a ciência quântica. A biologia vai estudar do corpo humano, de outras questões. A geologia vai estudar das rochas, da terra, da formação das montanhas.
E o Espiritismo vai estudar o quê? Vai estudar os espíritos e o mundo a qual eles habitam. E a interferência que esse mundo espiritual faz com o mundo terreno. E nós, sendo espíritos encarnados, nós também somos, então, foco de estudo do Espiritismo. Então, o Espiritismo é nesse ponto. Ele é a ciência nova, como diz Allan Kardec. Por que nova? Porque até ali, todo fato extrafísico, metafísico, nunca foi observado de uma forma categoricamente científica, que é o quê? A ciência ela é imparcial. Ela não vai defender um lado ou outro. Ela vai defender a verdade. E para isso ela também usa a ciência da observação de fatos, juntando uma ciência que podemos chamar de qualitativa, que é a mesma ciência utilizada pela polícia científica. Porque é um crime que já aconteceu, ele não está lá para ser medido, pesado. Ele precisa ser juntado, ver os fatos, pegar depoimentos, juntar tudo para daí fazer uma análise e poder chegar a um parecer, né? Então, o Espiritismo ele é uma ciência de observação que busca estudar o mundo dos espíritos e a qual eles habitam e a interferência que ele tem conosco. Nesse estudo, ele começa a trazer informações, a trazer teorias, com essas teorias chegar a pressupostos, e com isso ele acabou codificando toda uma coleção de obras, várias obras, não apenas os 5 livros mais conhecidos, mas também o desenvolvimento na Revista Espírita, são mais de 12 volumes, enquanto Allan Kardec estava vivo. E o Espiritismo não é apenas de Allan Kardec, o Espiritismo é dos espíritos, ele não se assenta na cabeça de um homem, e sim numa universidade de respostas trazidas pelos espíritos, que podem ser replicadas por outras pessoas, por médiuns, por grupos, elas podem ser verificadas. A Revista Espírita, que continuou sendo editada após o desencarne de Allan Kardec, até 1920, se eu não me engano, ou um pouquinho mais, por Leon Diniz, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Gamili Boudet, que contribuiu muito na codificação. Então, muitas vezes, o próprio espírita, ele fecha o espiritismo dentro de uma religião, de um senso comum que ela não é. O espiritismo ele não está fadado ao progresso, não está fadada ao fracasso, segundo Allan Kardec, por seguir o progresso. Isso está na Gênese, na introdução. E seguindo o progresso, ela vai se adequando às novas descobertas, se assim acontecer, né? Abandonando um ponto se for provado que estiver errado. Mas não vimos praticamente nesses 160 anos a ciência comum provar algum ponto contrário ao que o Espiritismo nos traz. E a filosofia, então, ela vai fazer a união desses fatos trazidos para o Espiritismo, para a humanidade, vai fazer essa união e dentro de uma lógica, dentro de uma razão, ela vai construir essa teoria toda essa doutrina, e a conclusão deste é a religião. Aqui que chegamos à religião. Porque religião, ele vem de um termo, a etimologia, o significado da palavra é religare, aquilo que te conecta, que te religa com Deus. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, de um Deus cósmico, universal. É o primeiro postulado espírita, Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a religião é o que nos deveria religar com Deus, ou seja, o primeiro mandamento, já falado lá em Moisés, trazido do Monte Sinai, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o objetivo do Espiritismo. Essa informação toda que veio dos Espíritos, ela tem um objetivo, ela não veio por acaso, ela veio na hora certa para a humanidade que já estava
pronta para recebê-la. E nesta vinda, então, ele tem um sentido para estar aqui. E o Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo final do Espiritismo é ajudar a humanidade a evoluir. E como ajudar a humanidade a evoluir? Eles nos respondem, desconstruindo o materialismo. Desconstruindo o materialismo. Nós, seres humanos de hoje, agora eu já vou começar a buscar um preâmbulo para a gente já vir para começar a vir num novo foco. Porque acreditamos que essa religare com Deus, o termo religião, é o principal do Espiritismo. O outro é extremamente necessário, porque a gente só chegou nisso pelo outro. E os três precisam andar junto. Mas aqui, nesse canal, no dia de hoje, o que precisamos tocar no nosso coração é compreender um pouco mais sobre nós mesmos, o que nós somos. E quando compreendermos o que nós somos, o que estamos fazendo aqui? O Espiritismo tem um objetivo de ter vindo para a humanidade. E qual o meu objetivo? Qual o seu objetivo de estar aqui reencarnado? De estar nessa vida? Será que é que levaram a vida material? Segundo os Espíritos, não. Então o material não é importante? É extremamente importante. A gente precisa de conforto, a gente precisa de lazer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de segurança. Vemos esse ciclone aí que passou, como prejudicando coisas materiais. Só que não mostra que a gente é tão frágil, que nada nos pertence. A gente acredita, na nossa simples ignorância, que somos possuidores de algo. Não somos possuidores de nada. Somos filhos em uma casa a qual Deus nos concede a permissão de termos provisoriamente a nossas mãos algum bocado de matéria. Para quê? Para que possamos de algum modo contribuir para nós mesmos e os nossos próximos. Então ela é extremamente necessária, mas está lá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é não ser materialista, ou o que podemos dizer na explicação do Espiritismo. É ter um eixo central na nossa existência chamada espiritualidade, chamada religião. Mas a religião diz nos conectar com Deus. E como podemos nos conectar com Deus sem nos conectar com o nosso próximo? Sem conectar com meus irmãos. Muitas vezes eu não consigo estar ligado nem com as pessoas que estão à minha volta, que Jesus nos disse. É necessário amar a Deus, mas amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas também não basta amar o teu próximo, é necessário amar o inimigo. Porque a sua mãe, até os bandidos o amam. E às vezes nós não estamos conseguindo amar nem nós mesmos. A gente está só nos queixando, reclamando, que eu queria ter mais cabelo, que eu queria ter um pouco menos de peso, que eu queria ser mais alto. O que é isso? Eu não posso desejar? Não adianta. Não adianta, porque eu não vou conseguir aumentar um côvado, como diz o Cristo, da minha altura. Não adianta eu me preocupar com as coisas da terra. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter previdência, sim. Eu tenho que buscar as coisas que eu necessito, agradecer por todas elas, mas eu devo me preocupar com as coisas do Espírito. Porque de mais a mais, Deus vai me conceder no merecimento e no esforço. Ele vai me conceder. Só que se eu ficar batendo a cabeça só com as coisas da matéria, eu estou no mesmo ponto ainda que Moisés guiando o povo israelita quando ele libertou do jugo dos egípcios. Que daí eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, 40 anos. Aí Moisés, logo que chegou lá no deserto de Canaã, ele subiu ao Monte Sinai, trouxe os 10 mandamentos depois de 40 dias. Psicografado numa pedra, talhado ali, uma informação que veio dos Espíritos, que não era dele, não era de Moisés, né?
E quando ele chegou, como é que estava o povo lá, que tinha sido salvo por ele, que estava adorando o Deus Salvador? Ele já estava tudo em dúvida, estava adorando o bezerro de ouro. E o que Moisés fez? Mandou matar em torno de 200 pessoas que eram os responsáveis, por adorar aquele bezerro de ouro. Por isso a gente pode ter certeza que não foi na cabeça de Moisés aqueles 10 mandamentos, porque estava lá, não matarás. E não estava assim, não matarás, exceto se adorar o bezerro de ouro. Estava, não matarás. Não tens o direito disso. Deus deu a vida e só ele sabe o momento de tirar. Mas como Moisés acabou de escrever e não foi ele que teve aquela ideia, ali ele já feriu um dos mandamentos. Mas esse não seria o ponto. Qual seria o ponto? Aquele povo estava adorando o bezerro de ouro e eles ficaram 40 anos, a geração inteira daquela época, peregrinando no deserto até entrar na Terra Santa em Jerusalém. E nós, hoje, ser humano, a gente continua nesse deserto, porque a gente continua adorando o bezerro de ouro. E a gente vive num egocentrismo onde tudo circula à nossa volta. Tudo é para o meu prazer. Tudo é para mim. Né? O outro tem que me agradar. O outro me ofendeu. E não é isso que o Espiritismo, então, vem nessa sua codificação, no que é o Espiritismo, nos ensinar. Ele vem nos ensinar que essa ciência espírita que trouxe o maravilhoso, que trouxe o sobrenatural para o natural, o que quer dizer isso? Sobrenatural é aquilo incompreensível, um espírito que apareceu em casa, uma aparição. Isso é uma coisa sobrenatural. O Espiritismo vai dizer que sobrenatural não existe. Por que não existe? Porque se não é natural, não é de Deus. Então não tem. Tudo que existe é natural. Pode não ser comum. É diferente. Vamos fazer um exemplo aqui do que é natural e o que é comum. Uma chuva, aqui em Rio do Sul, é natural e é comum. O ciclone é natural e não é comum. Não é comum isso acontecer. Pegou todo mundo de surpresa. Então, efeitos paranormais, mediúnicos, é aquilo que não é comum, mas é natural. É natural. Então, esses efeitos naturais, o Espiritismo vem trazer uma explicação. E essa explicação, ele vem nos abrir o horizonte, ele vem nos abrir a mente, ele vem nos convidar a nós fazer a verdadeira ressurreição. Quando foi dito, Jesus disse a um dos convidados dos apóstolos, que ele disse, então deixa eu enterrar meu pai primeiro. E ele disse, não, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ali havia aquele que havia realmente morrido, que precisava ser enterrado, e ele disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. Essa segunda eram pessoas vivas, mas que estavam apagadas para o reino espiritual. Elas viviam apenas no mundo da matéria, então elas estavam mortas no sentido espiritual da palavra. Então aqui é o ressurgir, é acordar para sabermos que existe algo muito maior, algo muito mais amplo do que uma vida de 70, 80, 90, 100 anos. Ela significa sequer um piscar de olhos dentro das nossas existências. Deus nos criou. E temos esta certeza diante da ciência espírita. Não acreditamos. Acreditar é uma coisa, ter certeza é diferente. Deus nos criou. Ele deu o nosso início, mas não temos fim. Somos espíritos imortais, numa escala evolutiva infinita, buscando nos melhorar a cada dia. E essa busca de melhora, meus irmãos, não tem como ser sem o nosso grande pensador, o grande filósofo e trabalhador, divulgador do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que é um manual de conduta para a humanidade. E esse que eu vos falo é Paulo de Tarso, que nos trouxe uma lição sublime, que codifica ali dentro todos os outros ensinamentos.
Você não precisa ser espírita. Você não precisa nem acreditar em Deus nesse caso. Talvez uns vão achar estranho. Mas se você praticar o que Paulo de Tarso sugeriu que você fizesse, que era o quê? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas ele disse, mesmo que você doar todos os seus bens aos pobres, mesmo que você falasse a língua dos anjos, mesmo que você entregasse o seu corpo a ser queimado em nome do Cristo, se não houver caridade, não há salvação. Por isso que eu disse que não importa de que religião que a gente é. Porque muitas vezes eu posso me dizer religioso, eu posso me dizer teísta, acreditar em Deus, dizer que eu confio em Deus e fazer caridade e dizer, ó Deus, viu aí, ó, acabei de fazer essa doação, contabiliza aí. Ou o espírito diz, ó, meus guias espirituais, ó, estou fazendo ali, ó, vou entregar tantas cestas, sacolão, vou botar uma foto, vou botar lá no Face para todo mundo ver. Então isso não é caridade. Isso é barganha. Isso é entregar uma coisa para receber outra. Caridade, no sentido da palavra, do que Paulo nos sugeriu, é a fraternidade. É você contribuir para o teu próximo, independente de mais nada, simplesmente pelo ato de ser feliz por poder ajudar, só. Você não está esperando que ele retribua. A caridade não é apenas bens materiais. A caridade é tempo. Hoje se diz tempo é dinheiro. Qualquer faculdade que você fizer, tempo é dinheiro. Será que realmente é dinheiro? E daí, o que adianta? Ganhar milhões e perder a saúde, perder o equilíbrio, perder a família. E daí? Será que o dinheiro vai comprar isso de volta? Acredito que não. Então a caridade é você dar tempo para si próprio. É você ter uma folguinha para ti. É você não esquecer das pessoas que estão próximas de ti. O tempo mais valioso do mundo é aquele dedicado aos seus filhos, para aqueles que têm filhos. Porque ali é o teu maior compromisso. Não é nem lá na igreja. É dentro de casa, onde está o nosso maior compromisso. Então, meus irmãos, que nesse pequeno preâmbulo do que é o Espiritismo, eu gostaria de ter deixado vocês um pouco incomodados com alguma coisa. Eu não quis trazer respostas. Eu quis que vocês ficassem com mais dúvidas. E se quando falamos em caridade, isso mexeu com algum de nós, não vamos ficar apenas nessa mexida. Vamos começar no mais básico. Vamos lá no guarda-roupa, ver o que eu não uso mais. Vamos lá na despensa, ver se não tem coisa que está sobrando ali. Ou amanhã, quando alguém me mandar uma mensagem, dizer que não está bem, e eu pensar que eu não tenho tempo, será que eu não posso dar uma paradinha para conversar? Para ouvir só alguém? Será que eu não posso usar a caridade moral, a humildade, e mandar uma mensagem de perdão, de desculpa para alguém? Dar uma boa noite com eu te amo? Dar um oi para aqueles esquecidos da sociedade? Aqueles muitas vezes que estão ali trabalhando para a sociedade, para o bem-estar, e pelo menos olhar nos olhos e agradecer? Não achar que a pessoa que vem te servir em um estabelecimento, ela está ganhando o dinheiro dela e ele é um qualquer. Agradecer por ser servido, independente de estar pagando. Isso tudo é caridade. Isso é fraternidade. O mundo que vivemos não compete mais, um mundo competitivo. E olha aqui que sou representante comercial, trabalho apenas com comissão. Mas o mundo não comporta mais um mundo competitivo. Necessitamos do mundo cooperativo. E eu acho que já talvez seria nosso próximo tema da minha próxima palestra nesse canal, quando chegar na minha escala. Competição vezes cooperação. Fica aí já a dica para o nosso próximo encontro, né?
Fiquem à vontade para colocar perguntas, respostas, críticas principalmente, aí embaixo do canal, né? Nos comentários. Estaremos aí procurando responder a todos. Muito grato pela atenção e tenha uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.